Agora, show de bola. E Otávio, vamos lá, meu irmão. Cara, para que a gente possa começar essa conversa aqui, ser uma parada bem legal, tá? Eu quero conhecer um pouco do Otávio. Você respondeu ali o formulário, eu entendi mais ou menos o momento que você tá. Você é piloto de kart, certo? Por de protótipo, já tô nos carros, né? Pô, bacana. Mano, me fala um pouco do seu cenário atual em relação ao automobilismo, seus objetivos, só para eu entender um pouco. Certo. Então, eu vim sempre numa crescente, né? Ando de kart desde os 9 anos. Bacana. Andei de Fórmula, passei pela Copa HB20, fui fazendo Uhum. até o começo do ano eu tinha um empresário cuidando da minha carreira, acabou que a gente não conseguiu se acertar, eu não renovei contrato para esse ano, Legal. né? Aí, esse ano eu ainda tô sem assento para andar. Porém, entretanto, todavia, eu tenho um projeto de incentivo aprovado já para a NASCAR Brasil, só falta captar. Legal. E tenho uma instituição também, das que sobem projetos, que pode receber doação de empresa, né, através de incentivo fiscal. Legal. Aí, esse ano, sem empresário, estou buscando para onde eu corro, né? Estou entendendo. Hoje você fica dependente 100% da busca de recurso pela lei de incentivo, não tem outro meio. Eu fico pela lei de incentivo e no direto também. Tá, Só que hoje em dia é mais complicado as empresas patrocinarem no direto o valor que a gente precisa. Com a lei de entendi. incentivo facilita. Entendi. Hoje, referente ao contexto você vai correr na NASCAR, é isso? A ideia é essa, se eu conseguir captar, o valor é andar Beleza. na NASCAR. O da NASCAR não faço ideia, para ser sincero. Quanto é hoje a média do custo por temporada da NASCAR? Meu projeto está aprovado, se eu não me engano, em 1.200.000. Isso para correr a temporada de 2026 tranquilo. Correu a temporada de 2026 completa. Pô, bacana. Hum, O legal Hoje, do projeto, o legal do projeto é que também, se a gente não conseguir captar valor total para a NASCAR, a gente consegue readequar ele a outra categoria. estou entendendo. Qual seria a categoria que se não fosse para NASCAR, no seu caso? Eu gostaria de andar em categorias de endurance. Tem o Road de 1.000 milhas, que é um que eu Pô, andei algumas etapas ano passado, que é legal, algo do tipo. porra, mano, que bacana. Irmão, por que eu tô te fazendo essas perguntas? Basicamente, o contexto do nosso trabalho hoje, referente ao trabalhar com os pilotos, está muito mais relacionado a gente fazer uma dinâmica de trabalho com as redes sociais, principalmente. O que acontece? Só Uhum, para desenhar para você, para ver se faz sentido, tá? Hoje, a maioria dos pilotos, independentemente se eles estão correndo profissionalmente ou não, eles têm uma dependência muito grande de lei de incentivo. E principalmente para quem já está um tempo dentro do esporte, eu acho que em algum momento já sentiu uma dorzinha de cabeça ali com o problema no projeto, vira e mexe acontece. Às vezes fica barrado e assim vai, é muita burocracia. Com o passar do uhum. tempo, hoje, vou te dar um exemplo. Você sabe quem é o Toguro? Sei, sei. Pronto. Você viu o que aconteceu recentemente? O Toguro agora ele está diretor lá da CIMED? Você viu isso? Sim, a parte do marketing, os negocinhos, né? Isso, exato. Vi Muita alguma gente, coisa. eu vou usar isso como exemplo para poder trazer para o contexto atual da galera que é piloto. Pensa comigo, cara, quem é o Toguro? Qual a formação que o Toguro tem para ser diretor da CIMED, de forma como quesito formal? Nenhum, nenhum. Ele é um cara que executa e tem uma presença digital ali significativa, e na prática, ele é um cara que saiu na frente de todo mundo que tem algo formalizado, a se dizer. Por que eu estou falando isso? No contexto, trazendo isso para o contexto esportivo, não muda tanto. Por quê? Hoje, pegando o cenário atual, os pilotos eles vão fazer a captação através da lei de incentivo. Show de bola. Majoritariamente, os que conseguem permanecer e fazer uma carreira ali, eles dependem do projeto de lei. Ponto. Se o projeto de lei deu pau, ferrou, porque é a exceção da exceção que tem um patrocinador significativo por fora, pagando por fora. Então tem um piloto nosso, o nome dele é Marcelo, Silvio Marestoni, não sei se você conhece, ele foi pela Porsche.
O Silvio, Você já ouviu falar? pô, legal. O Silvio, ele literalmente, os patrocinadores que ele tem, cara, majoritariamente são amigos hoje. Amigos que têm empresas, não tem nada de lei de incentivo, mas é uma galera que entra e coloca ali na temporada. Pô, isso é muito bacana. Tem um network, tem uma proposta de entrega que ele consegue fazer ali com a estratégia de marketing pela Porsche, que é uma entrega muito bacana. Onde eu quero chegar com tudo isso? Graças ao digital hoje, a gente consegue fazer um trabalho de posicionamento do piloto, onde você passa a se tornar uma marca, e ao invés de você ir até a empresa ou a marca que você deseja, ela vem até você baseado no que você representa. Então, colocando por etapas, a gente trabalha a identidade, o posicionamento e a comunicação do piloto na rede social. E, paralelo a essas etapas estarem alinhadas, a gente elabora uma proposta comercial baseada no patrocinador que a gente quer. Então, vamos lá. Vamos dizer que hoje o Otávio queira a Red Bull. Show de bola. Pô, pela NASCAR a gente consegue uma Red Bull. Faz sentido o contexto que você está correndo com a Red Bull. Show. Por que a Red Bull iria se veicular com você? Por exemplo, você precisa representar algo na pista para que esse representar, esse simbolismo faça sentido para a Red Bull. Se não tem essa coerência, não tem sentido. Então a marca não vai até você. Às vezes a Red Bull pode entrar como marca, não, às vezes nem no quesito financeiro, mas o peso que ela tem por estar veiculada a você abre outras portas. Isso aqui eu acho que a gente concorda. Uhum. Então, a dinâmica do nosso trabalho, que é justamente o que eu queria conversar e entender o seu cenário hoje, é te apresentar essa solução. Se, Anatel, eu tenho um projeto de lei de incentivo. Com as propostas comerciais e com o nosso time, a gente consegue escalar essa procura. Por quê? Eu não sei se você já pegou esse caso, pelo menos eu já peguei situações muito parecidas, de abordar empresas que nunca ouviram falar no lei de incentivo. Já aconteceu com você? Também, já aconteceu. Bastante, na verdade. A maior parte das empresas não entendem como funciona a lei de incentivo. Até já ouviram falar, mas não entende como funciona. Então, eu já peguei os dois cenários. E aí você leva um tempo para explicar, mostrar os benefícios, pá, aquela coisa. E por melhor que possa ser para algumas, nem sempre converte ali para um novo patrocinador. Essa é a real. Então, com Uhum. base nisso, imagina o seguinte: hoje, com uma estrutura, por isso que eu usei o Toguro como exemplo. Hoje, com uma estrutura de marketing alinhada no contexto do digital, a gente consegue escalar essas empresas, atraindo elas para o seu projeto de incentivo, ao invés de você ir até elas, elas virem até você. E a gente consegue fazer uma proposta no X1 mais direcionada com as marcas que você deseja que se veicule a você no momento que você está na sua carreira. Então, desculpa a pergunta, quantos anos você tem? 23. 23. Caramba, tá um menino, tá começando a vida agora, pô. Ó, você tem 23 anos. Simples. Com 23 anos, você tem uma carreira gigantesca ali, tanto no contexto de turismo, endurance, para qualquer segmento do automobilismo que você queira. E você tem energia e vitalidade para poder trabalhar muito bem a sua imagem no digital e fechar com marcas que façam sentido dentro desse contexto. Fazendo isso, a gente vai fazer no X1 te mostrar como a gente pode pegar as marcas que fazem sentido e, sem ser no X1, para que elas venham até você, estruturar toda uma campanha de marketing para que a gente consiga direcionar elas através de anúncio para você. E fazendo anúncios ali explicando sobre a lei de incentivo, apresentando o que elas podem ter de retorno, se veiculando a um piloto numa categoria X, a que você tiver no seu momento, além de plotagem de carro, além de macacão, além de boné, camisa, xícara, o que você quiser fornecer a mais, a gente vai estar entregando um ROI muito mais palpável para a empresa. Porque o que acontece? Quantas empresas hoje, elas olham, o piloto apresenta uma proposta ali, que é o macacão, é a plotagem, é uma mídia, às vezes uma mídia local, um blog, e assim vai. Tá. Tirando isso, qual é o diferencial que a maioria dos pilotos oferecem? Pô, não tem. É a exceção da exceção. Então, faz sentido para você hoje essa ideia? O que você tem em mente quanto a isso? Não, faz sentido. Acho que hoje realmente você não inclui o digital na parte do automobilismo, principalmente no Brasil, você não tem como trabalhar. Porque muitas empresas, Sim, a primeira coisa que a gente chega, vai oferecer a, uma parte comercial ali, um patrocínio. A primeira coisa que ela pergunta é qual os números que você tem no Instagram. exato.
Exatamente. É a pergunta na lata. Até então beleza, eu tive uma social media cuidando do meu Instagram, na época era a mulher do meu empresário, mas agora eu tô sem ninguém, né? Tô parado, literalmente, até conseguir acertar alguma coisa, conseguir voltar a algo certo esse ano. Tô Então, entendendo. acho que faz muito sentido. Eu tenho a parte de estrutura de mídia, eu tenho um produtor pessoal que costumava gerar os conteúdos, né? Tenho toda a parte de produção montada, de câmera de ação a drone para montar conteúdo em pista. Pô, legal. E tenho esse cara que me acompanha em toda etapa. Fora isso, eu tenho a mídia local também que me acompanha em toda etapa. Eu tenho uma TV da região, inclusive a Record entrou em contato comigo para fazer a cobertura da próxima corrida também, Aham. Bacana. por Então dentro você do você box. tem uma estrutura de mídia ali bacana. Eu tenho uma estrutura de mídia. Mas me interessa, sim, essa parte que você está oferecendo. Pô, legal. Irmão, deixa eu tirar uma dúvida também contigo. Hoje, qual de 0 a 10 ali, de 1 a 5 para ficar mais fácil, qual a sua dificuldade, se você tem, na verdade, a dificuldade de aparecer, de conversar, de... Como é que tá hoje quanto a isso? Você Hoje tá. stories e trocar uma ideia com a galera, hoje você tem esse problema? Não, troca uma ideia. Tranquilo assim. O meu negócio eu não curto muito o que meu produtor me enche muito saco é fazer stories. Entendi. Stories, mas não tenho problema em fazer. Tenho media training, tenho as coisas, eu troco ideia de boa. Show, show de bola. Por que eu tô falando isso? Eu vou te apresentar aqui como funciona a nossa dinâmica e baseado nisso que eu vou estar te apresentando, eu vou trazer aqui uma explicação sobre tópicos importantes a serem trabalhados, tá? Deixa eu só achar aqui onde é que tá. Aí, show de bola. Confirma pra mim se você tá enxergando a minha tela, mano. Vou jogar você aqui Tô, por cima. tô. Top. Bom, vamos lá. Eu vou te apresentar o contexto da mentoria e eu vou aqui dissertar sobre os tópicos, como é trabalhado, para ficar claro para você. Caso você tenha alguma dúvida, mano, pode me cortar. Fechou? Certo? Beleza. Vamos lá. A mentoria é atleta de elite. A gente gosta de chamar para os pilotos, né? Piloto de elite, piloto lucrativo. A gente já está há 4 anos no mercado trabalhando com vários segmentos esportivos, trazendo o contexto de trabalhar o posicionamento do atleta como marca, para que ele consiga viver do esporte, não para o esporte. É diferente. Então, Hum, baseado nesses 4 anos, a gente já fechou contratos acima de R$ 500 mil de patrocinadores, tá? Vou te apresentar alguns cases de sucesso para a gente. Aqui me apresentando, né? Eu estou um pouco informal hoje porque estou de férias, estou no litoral, então aqui tá quente pra caramba, não dá para meter um blazer. Mas me apresentando, mano, prazer mais uma vez, meu nome é Natan. Eu sou especialista estratégico no processo de posicionamento e comunicação de marca. Hoje a gente já tem mais de 100 atletas conectados a marcas, mais de 500 atendidos ali e mais de 100 mil em contato com contratos publicitários, tá? O que acontece? Para deixar muito claro como funciona a metodologia, a gente trabalha os 3 pilares que eu citei agora no começo da nossa reunião: identidade, posicionamento e comunicação. Por que eu te perguntei se você tinha problema, por exemplo, de abrir um stories? Não é pelo sentido de você bancar o blogueiro. Cara, nem todo mundo tem aquela vibe de ficar dando de blogueiro, conversando e agindo como se não tivesse nada para fazer. Nem todo mundo. Mas mesmo sem você abrir os stories, a sua identidade, o quem o Otávio é, sem falar o que o Otávio faz, precisa ficar muito evidente. Então, por exemplo, se eu perguntar para o Otávio agora, Otávio, me fala quem é você, sem falar o que você faz, você tem uma resposta clara na sua cabeça? não. É É, uma pergunta por aí. difícil. Mas essa pergunta ela vai literalmente nortear a gente em todo um processo de posicionamento. Então, por exemplo, se me permite a pergunta, tá? Você se considera um cara em relação à política, de direita ou de esquerda? De direita. Show de bola. Você é um cara de direita. Então, se você é um cara de direita, com certeza você deve seguir alguém no seu Instagram, ou mais de uma pessoa, na qual você concorda em discordar junto com ela sobre um assunto. Sim.
A identidade, ela está relacionada a isso. Majoritariamente, muito, principalmente hoje, a gente não segue pessoas que necessariamente a gente concorda com algo. Porque às vezes a gente não concorda com tudo daquela pessoa. Mas a gente segue ou compartilha ou pega ali um conteúdo específico e manda para alguém baseado na discordância que aquela pessoa tem de algo que a gente também discorda. Isso está atrelado à identidade da pessoa, os valores, quem ela é, o que ela defende, e isso externaliza no posicionamento e, como consequência, num tipo de comunicação. Uma comunicação muitas vezes mais agressiva ou não. Ou seja, quando esses três pilares estão muito bem claros e definidos, a gente vai trabalhar uma seara de narrativa e contexto. Então, a identidade do Otávio está clara. Nos primeiros 3 segundos, quando eu entro no Instagram do Otávio, eu sei quem ele é, eu sei o que ele faz e eu sei por que eu quero seguir ele. Show, isso aqui está muito claro. O posicionamento dele está claro. E ele tem uma comunicação verbal e não verbal que comunica com o público certo, com o público-alvo, talvez, do nicho que ele está atuando. Isso vale para você como piloto, até também no contexto profissional. Esses três pilares são essenciais para isso. Quando eles estão muito bem alinhados agora, a gente vai trabalhar narrativa e contexto. Ou seja, qual a narrativa que a gente vai apresentar para o público, na qual faz sentido o Otávio ele ter todo um ibope, um reconhecimento, o que marcas desejem ali se veicular a ele. Essa narrativa e contexto vai estar atrelado aos três pilares, ou seja, para ter conteúdo que vai viralizar é muito mais fácil. Você não vai precisar ficar dependente de ficar trabalhando trendzinha ou fazer dancinha igual a Virgínia Fonseca, entendeu? A gente literalmente vai deixar tudo bem alinhado e direcionado para que as pessoas que vão passar a te seguir, as marcas que vão estar se veicular com você, busquem isso baseado no que, em quem você é e no que você representa. Aqui que está o X da questão. E a mentoria trabalha justamente esses tópicos, porque quando a gente tem isso, agora fica mais fácil a gente ter patrocinadores vindo até nós, ou quando a gente for até eles, eles busquem valorizar a proposta financeira. Então, não sei se já aconteceu com você, de você chegar numa reunião com um patrocinador, você apresentar a cota ali, cara, ó, essa cota aqui é de 5 mil, é de 10 mil, é de 15 mil, e o cara olhar assim já com ele, tipo, cara, como se fosse um olhar de não te valorizar. Tipo assim, pô, isso aqui tá muito caro. Eu não sei se já ocorreu com você. Acontece muito, principalmente que a parte quando o empresário não vê aquilo como investimento. Ele parece que você está pedindo uma ajuda para ele, Sim, não oferecendo um trabalho. mas é justamente isso. Muitas vezes isso ocorre porque a percepção de valor dele não tá 100% clara quanto à sua imagem. E aí dificulta muito. Porque eles olham assim e fica, tá, beleza, eu vou pagar para você plotar o seu carro ou o seu kart com a marca, a cor da minha marca e o que eu tenho de retorno, quanto volta para mim? Eu estou investindo 10, 15, 20 mil aqui em você, quanto volta para mim? Em quanto tempo também? Então, essa percepção de valor está atrelada à sua marca, quem você é. Isso precisa ficar claro. E essa é a primeira impressão. Com base nisso, tá? Alguns atletas e pilotos que já implementaram nossa metodologia. Aqui a gente tem a atleta Letícia Cardoso, ela é atleta de karatê, ela compete mundialmente. A Letícia, ela tinha, através da lei de incentivo da associação dela, já um ROI ali de uns 30, 40 mil reais na época. Depois que ela entrou na mentoria, com a estratégia que eu citei com você aqui sobre escalar e procurar as empresas que fazem sentido se veicular o projeto de lei, no espaço de 120 dias, ela cresceu 10 vezes mais, basicamente, de retorno ali, de aporte pela lei de incentivo, tá? Hoje ela tem a principal marca patrocinadora, que é a Bali e a Live. Aqui a gente tem o personal Igor Ramos, lá na região de Campina Grande, na Paraíba. Foi um dos meus primeiros clientes. Você vê que eu estava tão novinho aqui que eu estava até com o cabelo. Mas fiz um trabalho com ele de posicionamento e comunicação. E hoje é um dos principais personagens, tanto no nível nacional quanto alguns clientes já no internacional. Eu não sei se você conhece, cara. Você lembra daquele cantor sertanejo Gabriel Diniz? Sim. Cara, a gente fez um trabalho com o pai dele, esse carinha aqui do meio aqui, que é a cara do Gabriel, não sei se você consegue enxergar bem aí. Uhum. É o Cisinato Diniz, é o pai dele. A gente fez um trabalho com ele para posicionar os cantores na época. Ele assessora cantores até hoje.
Então, a gente teve que trabalhar ali o processo de posicionamento e comunicação para criar novas tendências, né? Então, além do esporte, a gente trabalhou em outros segmentos também, testou muita coisa. Aqui a gente tem o Will Nogueira, foi um dos meus primeiros pilotos também, então comecei com o Will no kart, depois ele foi para a Copa Joy, Copa HB20 ele foi também, e no espaço literalmente de 3 meses, cara, a gente fechou um contrato com a Pixbet de R$ 45.000 por mês, além do custo que a Pixbet, que era cota ouro, ela decidiu ter um aporte ali de investir em tudo em relação ao kart, a Copa Joy, na época, e paralelo a TNT e a Cicobi também que a gente fechou. Lembrando, o Will só tinha 300 seguidores nessa época quando a gente conseguiu esses patrocinadores. E aqui vem um ponto bem legal até para... Eu acho que você tá com o quê? Com uns... Quantos seguidores você tem, perdão? 4.000 e alguma coisa. 4.000 e alguma coisa. Vou colocar, vai, uns 4.000 seguidores. Como é que a gente conseguiu fechar com o Will, ele tendo 300 seguidores na época, cara? Isso aqui foi basicamente há 3, 4 anos atrás. Foi muito simples. Eu não sei se você já reparou naquela quantidade de pessoas que tem muitos seguidores, mas quando você olha o painel de visualização, de interação, acaba sendo muito menor. Não sei se você já reparou nisso em alguns Sim, perfis. sim. O que acontece? Muitas vezes esse perfil ele tem uma quantidade, em maioria, de pessoas que não são do nicho que ela atua, que ela constrói conteúdo. Então o engajamento acaba sendo muito baixo porque o público que segue não é um público que está interessado naquele assunto. No caso do Uhum. ele tinha 300 e pouquinhos seguidores, mas 80% do público era ativo porque gostava dele. Quando a gente apresentou essa métrica para essas marcas, a gente mostrou o tipo de perfil de seguidores que tinha, então muitos eram empresários, e a gente mostrou a oportunidade, falou, cara, 80% aqui é ativo, 80% de chance de a gente vender ou fazer algo para escalar e trazer um retorno para vocês financeiro. O que vocês acham? A gente conseguiu vender isso, não foi por causa da quantidade de seguidores, foi por causa do valor que a gente buscou agregar. Por isso que do Will deu certo. A gente tem o João Guimarães, não sei se você conhece o João. Você falou que você correu no Fórmula, não sei qual foi o Fórmula. O João ele correu no Fórmula V e depois ele foi para a Delta. Você conhece Eu, ele? eu conheço o João, já encontrei com ele no autódromo, que eu corri de Fórmula V também. Cara, eu acompanhei ele. Uma das corridas que eu fui com ele no Fórmula V foi em Piracicaba. Você foi lá? Eu sou bicampeão da Fórmula V em Piracicaba. Ah, top. Mano, talvez a gente já se esbarrou e nunca trocou uma ideia. Pode ser, pode ser. O que acontece? Aqui foi a foto que a gente fez lá com o João quando ele renovou com a Armazém Paraíba. A gente foi responsável ali. E a Armazém Paraíba hoje é a principal marca que investe nele. Além da APB Gás e a Solomassa, tá? Gustavo Uhum. Libório é atleta de karatê também, então o Guga no primeiro mês fechou com a Unimed ali com R$ 50.000 ali, que para um atleta de karatê, cara, 50 conto é dinheiro pra caramba, tipo assim, eles estão na nuvem. Então, aqui são Uhum. um dos nossos cases de sucesso. Aqui, o que é a mentoria atleta de elite é justamente tudo isso que eu trouxe para você, trabalhar esses pilares para que a gente consiga escalar de dois lados, tanto pelo processo de lei de incentivo, quanto pela parte da sua imagem como marca. Pilares que vamos atuar aqui quando você entra na mentoria. Primeiro, vamos transformar você num ativo comercial. Nenhuma marca, seja pela lei de incentivo ou seja por fora, não vai investir em você se ela não vê que ela vai ter um retorno significativo. Então, a gente precisa transformar você numa marca. Paralelo a isso, vamos desenvolver uma oferta irresistível para esse patrocinador. Ou seja, Natan, eu estou com um patrocinador X, o cara é do segmento Y e está localizado em tal lugar. A gente vai preparar uma proposta comercial baseado no cenário daquela empresa, fazer uma pesquisa de mercado para que antes da reunião, quando você chegar lá, o cara olhasse e falar, pô, era exatamente isso que eu precisava. Ao invés de oferecer o mesmo do mesmo. E aí você fica com aquela perspectiva, muitas vezes se vai fechar ou não vai. Essa oferta irresistível aumenta a porcentagem ali de fechamento, tá? Processo comercial do Certo. atleta, então a gente vai elaborar processos comerciais para que você não precise ficar se preocupando, ficar extremamente atarefado com tomada de decisão. Vai ter um script de abordagem para marcas, então você vai ter um script para você fazer e a gente auxiliar para fazer essa captação também. Quebra de objeções comuns, o flow-up estratégico, atração de marcas e oportunidades através da rede social selling no Instagram, TikTok, a gente consegue elaborar estratégia para isso. Gestão, KPIs e métricas, entrega escalável do método e um time e estrutura comercial. Ou seja, a depender do grau e do nível que você esteja,
a gente consegue ter um time que vai te auxiliar 100% a isso e te ajudar na parte comercial, tá? Como funciona? Eu faço um diagnóstico, um raio-x do momento atual que você está agora, busco entender as pontas soltas. A temporada já começou, é porque a temporada da AMG eles anteciparam agora para fevereiro. Algumas já começaram em fevereiro. Sim, não, a da NASCAR é final de fevereiro. Show. Hoje, Hoje temos pouco tempo para começar, mas show de bola. O que acontece? Vamos fazer um diagnóstico, um raio-x agora. A gente teria basicamente aí vai 25 dias, colocar assim. 20, isso. 25 dias para conseguir quanto? Para a gente já correr a primeira etapa. A gente precisaria realmente captar pelo projeto, no mínimo, acho que é 30% do valor ou 50% do valor. Tá, show de 30 ou bola. 50% do Hoje, valor. no cenário que você está, você tem um ponto de partida ou tá do zero? Tipo assim, pô, não sei para onde eu vou. Eu tô um pouco complicado, tem algumas empresas que eu tenho contato, aqui, empresas grandes da região, eu moro em Dayatuba, interior de São Paulo. Tô ligado, tô ligado. Aí, gra- minha família é da parte comercial, trabalha, tem algumas empresas, então a gente tem bastante contato. Já ouviu falar na Croissant? Ela tá pro Brasil inteiro. Conheço. Croissant e, Croissant e Brasa Burger. Eu tenho acesso livre aos donos. Porra, legal. Então a gente teria um ponto de partida aqui. Eles já te patrocinaram antes, eu acredito. Não. Não? Então, pô, legal. Então a gente teria que gerar uma primeira impressão. Baseado Uhum. nisso, quanto você acha que uma cota seria adequada para a gente conseguir arrastar eles para dentro? Você tem uma margem disso? Cara, conhecendo o pessoal da Brasa, eu acho que eles abraçariam o carro inteiro. Ainda mais como o faturamento deles cobriria o nosso projeto. Porra, bacana. Brasa, Burger e Croissant. Eu acredito que cobriria o projeto de incentivo. Show de bola. Então, ó, com base nesse raio-x, eu iria fazer uma pesquisa de mercado da Brasa em específico, como você trouxe mais convicção por parte dela. A gente iria elaborar uma proposta comercial, entender o cenário e mostrar como a gente poderia fazer uma ponte para que ela, quem sabe, entrar no processo de expansão. Você com certeza vai acabar correndo Interlagos pela NASCAR, então como a gente consegue fazer, colocar ela dentro do paddock, num lugar de network para um processo de expansão em novos empresários. Então a gente começa a desenhar e mostrar que além de plotagem ou de qualquer coisa, a gente consegue entregar muito mais para eles no quesito de marketing. Show? Hum. A gente elabora esse diagnóstico, teremos 12 checkpoints durante o ano, tá? Então, todos os meses a gente vai ter uma reunião no mês que vai ser de alinhamento ali do processo de estratégia e captação. Isso aqui vai ser só comigo. Teremos 24 encontros em grupo, então isso daqui é opcional. Tem um grupo com outros pilotos que vão estar no mesmo cenário que você. Então, se você quiser entrar em um desses encontros para tirar dúvida, participar ali com a galera, show. Natan, não tenho interesse, também show, cara, não tem problema. Isso aqui é mais uma comunidade de network mesmo que a gente faz para que a galera que se conheça e acabe se ajudando. Surge muita indicação daqui, tá? Vai me Uhum. ter como conselheiro, então, Otávio, se for 3 da manhã, você me ligar, eu vou te atender, cara. De domingo a domingo, o que eu mais tenho é piloto com o pepino para resolver. Então, fique em paz quanto a isso. A cultura da empresa é que nós somos clientes cêntricos, então o seu problema agora passa a ser nosso, tá? E 3 bônus que iremos dar para você a partir do momento que você entra. Então, vai ter a consultoria individual, que é essa que a gente está fazendo. Teremos 48 encontros individuais com o time, ou seja, vamos dizer que você tem uma pessoa que compõe o seu time ali, tá? E aí, Natan, eu preciso, não tem como eu tomar de conta da minha rede social. Tem uma pessoa que toma de conta, mas, porra, não tá sendo de acordo com o plano de ação que a gente elaborou. Não tem problema. Essa pessoa vai entrar nas tutorias com o nosso time, vai preparar essa pessoa, pegar na mão, para que ela literalmente consiga entender como tem que construir, como tem que ser os conteúdos, como tem que ser a narrativa, para facilitar e você não ter dor de cabeça com isso, tá? É outro bônus. E Uhum. uma segunda cadeira. Então, se tiver uma pessoa, um sócio, um cônjuge, um colaborador que você queira trazer dentro para poder participar da mentoria, aprender junto, implementar junto, cara, você tem isso. Isso são bônus, esses valores não serão cobrados. Hoje, entregamos para você tudo isso que eu te mostrei, tá? O nosso acompanhamento é durante o ano inteiro pelo valor de 12 vezes de 5.900, tá bom? Para ficar o ano inteiro com você, te dando toda a cobertura comercial e estratégica de marketing para poder entregar isso para as empresas. Com base nisso,
O que faltaria para que a gente conseguisse fechar e já sair dessa reunião e preparar um plano de ação para a Brasa hoje? Cara, eu vou ser bem sincero, como eu tô parado há uns 3 meses, eu tô com orçamento apertado e eu sempre trabalhei com porcentagem. Eu nunca Aham, trabalhei pagando diretamente a gestão. Eu trabalhava com o meu último empresário com 20% dos meus ganhos totais. legal. Não, os ganhos totais, enquanto eu estava correndo, eram maiores do que o valor que você está cobrando, na Aham, verdade. sim, Mas entendi. eu trabalhava com 20% de tudo ali. Se eu ganhasse um carro da equipe, 20% do carro era dele. Eu sempre Legal. trabalhei dessa forma. Hoje, então, Mas, hoje nesse sentido, não faria sentido para você, levando em consideração esse formato, a não ser que fosse um quesito de porcentagem. cara, quesito de porcentagem para mim facilita, porque a minha profissão é pilotar. Enquanto eu tô parado, eu não tô recebendo nada. Estou Então, entendendo. meu orçamento fica complicado. Entendi. Hoje, se fosse para a gente facilitar um valor de entrada e a gente acertar a porcentagem para que a gente possa startar o projeto, ficaria bom para você? Facilitaria se a gente A trabalhar gente, com o valor de entrada e o resto a gente trabalha em cima de porcentagem, em cima do patrocínio, sim. eu acho super válido, cara, porque para ser sincero, normalmente é o formato que eu mais fecho com os pilotos. Tem um valor de entrada, vai vir as parcelas ali, mas tem a porcentagem em cima do que vai receber. Ou seja, basicamente, acaba se pagando de forma bem antes da temporada acabar, já se pagou, e a gente ainda recebe a porcentagem em cima do que a gente vai estar fazendo de estratégia com o piloto. O que você Uhum. acha? Assim eu acho mais válido. Pô, bacana. Hoje, para que um valor de entrada que ficaria acessível para você, para a gente começar a dinâmica de trabalho ainda essa semana, qual seria um valor que ficaria bom para você? Cara, essa. Preciso ver o que que eu tenho de onde tirar aqui. Não, show de bola. Vê, tipo assim, você Preciso consegue ver. ver um valor que fica em conta, porque aí eu já passo agora para o setor financeiro, e a gente já caminha para iniciar o projeto, e eu já faço aqui nessa call mesmo o seu raio-x, a gente já elabora, porque aí de sexta para segunda já tem um plano de ação pronto. Interessante. Você costuma trabalhar com quanto de entrada, na maioria? Cara, levando em consideração aqui o valor, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver. Irmão, o valor de 2.500 para a gente começar hoje fica bom para você? Aí ficaria só para eu entender, 2.500 mensais mais porcentagem? Ficaria os 2.500 mensais. A porcentagem a gente acerta nos 20%. Como a gente já tem que conseguir o patrocinador ainda esse mês, basicamente você não se preocuparia mais com parcela. Eu poderia fazer a seguinte condição. Vamos colocar uma cota? Vamos fazer um cálculo legal aqui que eu acho que fica bom para os dois lados, tá? Você daria 2.500 de entrada para a gente começar o projeto. Show de bola. Hoje a cota, focando na NASCAR, tá? Então a gente vai 1 milha, vou colocar 1 milhão total, certo? Certo. 20% de tudo dá o valor de 200 mil para mim. Uhum. Ou seja, se daria esse valor de entrada, não teria mais parcela para você pagar, a gente faria o ano todo, e aí, de bônus, eu te daria o time para a gente fazer um trabalho ativo. Ao invés de apenas te instruir e preparar a proposta comercial, a gente elaboraria um time para poder ficar tomando de conta de você na parte comercial e continuar a busca de patrocinador, por mais que a gente já tenha batido a cota e a meta. O que você acha? Certo. Vou precisar falar com o meu pai, Show de que é bola. quem está me ajudando agora. Voltou, nesse momento que eu estou sem empresário, é quem voltou a me ajudar a tomar conta da minha carreira, então vou conversar com ele e vou ter que te pedir outra reunião, acho que com ele presente, provavelmente, Show de conhecendo meu bola. pai. Até, ó, só para tirar uma dúvida já em relação à reunião, você acha que amanhã a gente conseguiria fazer essa reunião com o seu pai presente? Consegue, consegue. Ah, então, show de bola. Para a gente concluir aqui, e aí eu dou espaço caso tenha dúvida, você tenha alguma coisa em mente,
O que eu gosto de trazer como garantia para os nossos clientes, levando em consideração a nossa taxa de sucesso, tá? Que são Uhum. 12 meses de garantia. Normalmente, qualquer mentoria ou assessoria que você feche, eles dão 30 dias ali e tal. A gente dá 12 meses, um ano. Por quê? Se durante um ano tudo que a gente vai ali contratualmente fazer e correr atrás não sair do jeito que você esperava, a gente lá no nosso contrato vai ter o double money chargeback, ou seja, tudo que você investiu volta duas vezes para você. Então, o valor total da mentoria de 59 mil vai voltar literalmente 120 para você de volta, caso você não tenha os resultados ou gere algum tipo de frustração, que obviamente não vai ser o caso, mas isso aqui é até para você ficar mais seguro também. Fechou? Certo. Certo. Top. Irmão, alguma dúvida? Tá de boa até agora, tranquilo? O que você achou de forma Tranquilo. geral? Cara, muito interessante, de verdade. Legal. Para mim, caiu na hora certa, né? Que eu Que fiquei bom, mano. no começo do ano, quando eu disse fiz contrato com o meu empresário, eu fiquei naquela, putz, nunca fiquei um ano sem ter assento, né? Nunca fiquei um ano sem ter assento, sem ter alguma coisa certa. E agora? Aí caiu na hora certa. Show Então, de bola. acredito que a gente vai conseguir trabalhar bem juntos, quase dando tudo certo. Vou te dar trabalho, porque eu dou trabalho para todo mundo, é Ah, mano, complicado. Essa parte, eu sou chato também, pô, então a gente vai se dar super bem. cara, você vai entender. Para contextualizar esse negócio de 3 horas da manhã eu te ligo, provavelmente você vai receber algumas ligações. Não, eu fico à O, vontade, me- pô. o meu último empresário, acho que só em São Paulo ele teve que sair e me buscar embalada umas 3 vezes. Acidente de trânsito foi uns 4 para Ô, contingenciar. louco. Então, Mas vai dar, não, mas vai eu dar do tudo trabalho. certo. Eu te coloco na linha, pô. Fechou? Mas, irmão, ó, Fechou. qual que é o horário amanhã para você e pro seu pai, que eu já coloco aqui? Cara, eu vou para a empresa daqui a pouco. Eu vou falar com ele que meu pai é aturdido com horário. Eu te mando no WhatsApp. Eu vejo com ele que horas que ele tá Top. livre, vou explicar a situação para ele, eu te mando. A gente Pronto, acerta. fechou. Beleza, então a gente vai trocando ideia lá no WhatsApp, eu vou te perturbando lá. Fechou. Fechou? Irmão, tamo junto, foi um prazer te conhecer, cara. E vamos pra cima, eu quero ir pra NASCAR, eu nunca fui. Vamos embora. NASCAR é legal, cara. Eu não andei no carro da NASCAR, mas eu trabalhei em alguns eventos da NASCAR com a Ford. Pô, A legal. Ford, ela fornecia um carro, 2 Mustangs Mach-1, para a gente levar a galera a fazer volta rápida. Pô, Levar que o foda. patrocinador de equipe, gravar conteúdo com as modelos das marcas que levavam, esse tipo de coisa. Fiz alguns eventos deles. E foi aí que eu decidi entrar na NASCAR Brasil, né? Quando eu Pô, vi o que da carro, hora, vi de cara. perto. Que massa. Então vai Então ser tem top. algumas áreas legais pra gente atuar aí. Não, com certeza. Então fechou, meu irmão. Dá um toque lá com seu pai, já já te mando mensagem no WhatsApp, beleza? Fechado. Valeu. Valeu, cara. Tamo junto. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seu